Festa de Pentecostes é sempre uma festa em que a gente normalmente fala do poder do Espírito Santo, na diferença que o Espírito Santo faz na nossa vida. Mas a palavra que eu vou trazer hoje para vocês tem tudo a ver com o Espírito Santo, mas eu quero falar sobre a transformação que o Espírito Santo faz dentro de nós. Porque conhecimento não é transformação. Uma pessoa pode conhecer demais da Bíblia e ainda assim não ser transformada por ela. Esta transformação, quem faz é o Espírito Santo. E essa é uma transformação que acontece dentro de nós para depois acontecer para o mundo também. A verdade, gente, é que desde que o homem caiu e pecou, ficou uma grande lacuna no coração da humanidade. E todos nós queremos a mesma coisa. Vocês sabem o que todos nós queremos? Mais. Diga assim, todos nós queremos mais. Ainda que nós venhamos de lugares diferentes, que tenhamos backgrounds diferentes, histórias diferentes, todos nós desejamos aquilo que não temos. Ou pelo menos pensamos que não temos. Quantos aqui querem mais? A verdade é que a maioria das pessoas tem grande dificuldade de encontrar o significado da vida. E aí as pessoas sentem cada vez mais, por conta desta lacuna, perda de motivação, parecem que estão empurrando a vida com a barriga. Por quê? Porque não acreditam que aquilo que elas são ou que fazem seja relevante para ninguém. E eu quero dizer para vocês que vocês não estão sós. Muitos profissionais, homens de negócio, políticos, artistas, pastores, estudantes, donas de casa, sentem a mesma coisa. Um vazio dentro de si. Mas quais são os motivos que levam uma pessoa a esse vazio existencial que as deixa tão vulneráveis? Qual é a solução para resolver esse problema? Como é saudável nós descobrirmos a raiz da nossa vulnerabilidade? Qual é a área da nossa vida interior a partir da qual todas as lacunas se apresentam? Não é isso? Precisamos descobrir a raiz dessa vulnerabilidade e aproveitar a presença do Espírito de Deus dentro de nós, para fazermos o retorno. O retorno para onde? Para o estado de plenitude que tínhamos antes da queda. Amém? Então hoje, nós vamos celebrar a vinda do Espírito Santo, que veio para nos empoderar, para trazer os dons, para nos dar autoridade para pregar o Evangelho e testemunhar. Mas nós vamos começar a analisar a obra que ele faz dentro do indivíduo, lá no âmago, lá na raiz do problema. E nós vamos então aprender como é poderoso passar por esse processo de voltar para o projeto original que Deus fez para cada um de nós, suas criaturas e seus filhos. Bom, eu quero começar falando sobre a raiz da vulnerabilidade. Por que todos nós temos vulnerabilidades? Não tem ninguém aqui que seja o Superman, né? Que é invulnerável, nada pode afetá-lo. Todos nós não só somos vulneráveis, como temos muitas feridas que adquirimos ao longo da vida, que determinam que nós desenvolvamos algumas sombras. O Jung, ele dizia que assim como o sol, quando ele projeta sobre um objeto, ele faz uma sombra, que nós também ao longo da vida desenvolvemos algumas sombras dentro do nosso próprio eu, para esconder feridas, medos,
E aí então nós acabamos sendo desconectados da fonte de Deus e até mesmo de quem nós somos. Ele chama de arquétipos, né? Os diversos tipos de manifestações. Eu falo um pouco sobre isso mais para frente. Mas a raiz da nossa vulnerabilidade, gente, é que nós somos desconectados da fonte que é Deus. Gálatas 5,16 diz o seguinte: digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Aqui Paulo está falando de uma dualidade do mundo espiritual e do mundo da psique humana. Muitas vezes nas escrituras a palavra carne não tem nada a ver com flesh, né? com essa parte que a gente come e que é putrefata depois que alguém morre. Carne, no conceito da teologia paulina, é literalmente alma, psique, mente. Então ele fala da luta desta mente contra este espírito. E muitas pessoas, ao se desconectarem do seu âmago, do Espírito de Deus, elas ficam absolutamente vulneráveis e suscetíveis a todas essas feridas, a todos esses vazios, a essas lacunas. Então a nossa fonte, gente, segundo esse texto aqui, é o Espírito Santo. Porque quem anda no Espírito não satisfaz a carne. Ou seja, aqueles impulsos que você tem, alguns desses impulsos são profundos, estão mais profundos do que o nosso intelecto, do que a nossa alma. Eles são, na psicologia, a gente fala do sistema límbico, que é aquele sistema mais primitivo do cérebro, que garante, por exemplo, que você sobreviva na vida. Como, por exemplo, fome, sexualidade e outros princípios que são primevos, que são profundos, que estão além do nosso entendimento, mas que determinam reações, que determinam medos, que determinam ansiedades. E portanto esta bagunça, essa desordem que está dentro da psique humana, só pode ser resolvida com a atuação e a presença do Espírito Santo. Então Paulo deixa claro, se você andar no Espírito, e aí é literalmente andar na esfera do Espírito, onde ele te influencia, onde a sua presença muda o seu interior, você não vai satisfazer os desejos da carne. Nossa fonte de vida é o Espírito Santo. E a igreja, quando eu falo da igreja, da era da igreja, mais do que ninguém, é privilegiada, porque em nenhuma época da história dos homens o Espírito Santo esteve dentro das pessoas, a não ser agora. No Velho Testamento só algumas pessoas recebiam o Espírito Santo: os reis, os profetas, algumas pessoas que eram separadas para uma obra específica, e depois o Espírito Santo saía. O próprio Davi, quando peca, ele diz: não retires de mim o teu Espírito. Mas hoje o Espírito Santo está dentro de você. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: você é um privilegiado. Mas, ainda que o Espírito Santo esteja dentro de nós, muitas pessoas vivem absolutamente desconectadas dele. Ou seja, andam absolutamente dominadas pela sua carne, pela sua psique, pelos seus medos, pelas metodologias humanas, pelo estilo de vida deste mundo. E aí, ainda que tenham muito, estão com um buraco, um vazio dentro de si mesmos. Quando nós estamos desconectados, queridos, de Deus, nós ficamos desconectados de nós mesmos, de quem você realmente é, da imagem e semelhança que está dentro de você. E aí então, quando você se desconecta da sua identidade, se você não sabe da onde você vem, você não sabe para onde você vai.
Se você não sabe quem você é, você não sabe qual é o seu propósito. Não é isso? Este é o grande problema do ser humano. Nós nos sentimos muitas vezes sem inspiração, nos sentimos muitas vezes sem entusiasmo e muitas vezes sem vida. Lá em João 3:3, Jesus diz: a isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. É interessante como a gente olha para um texto como esse e a gente pensa assim: nascer de novo, o que é? Aceitar Jesus. E ver o reino de Deus, o que é? Ir morar no céu. Gente, é muito mais do que isso. Porque estas duas afirmações que eu fiz para vocês são, na verdade, o início da caminhada e o final dela. Mas essa verdade, ela tem muita coisa no meio. Nascer de novo significa também passar a ter alegria, felicidade, propósito. Nascer de novo é estar vivo. É estar vivo todo dia, diante das tribulações, das necessidades, das lutas, das guerras, amém? Eu estou vivo, eu estou em guerra, mas eu estou vivo. Por quê? Porque eu nasci de novo. Agora, o reino de Deus é o lugar onde Deus mora, mas é mais do que isso. O reino de Deus é o reino de Deus na minha vida, na minha personalidade. O reino de Deus é o que me potencializa. Se os cientistas dizem que uma pessoa amada, ela desenvolve muito mais o seu potencial, imagina uma pessoa cujo reino de Deus está dentro dela. Vocês já imaginaram aquilo que vocês podem se tornar potencializados pelo Espírito Santo em vocês? Amém, igreja? Mas quando pessoas estão desconectadas com a fonte, elas ficam desesperadas por outras conexões. Se sentem desconectadas e, portanto, ficam correndo atrás de pessoas, de alvos, de realizações, de conquistas, de bens materiais. Para quê? Porque elas acreditam que dessa maneira elas vão ter felicidade, paz, segurança. E a verdade é que quando elas obtêm essas coisas, elas percebem que essas coisas não preenchem o vazio. Por quê? Porque elas continuam desconectadas da pessoa de Deus. E eu estou falando até de crentes. Pessoas que já nasceram de novo, já têm um nome escrito no livro da vida, mas estão tão overwhelmed, né? No inglês é overwhelmed, tão avassaladas por aqueles pensamentos e por aquela sombra que foi criada ao longo da sua história e da sua vida, que elas não conseguem perceber a presença do Espírito. Então, gente, eu quero dizer para vocês: quantos aqui já aceitaram a Cristo como seu Salvador? Dentro de você tem uma fonte de água viva que mata qualquer sede. Dentro de você tem um dínamo, uma usina de força, que é capaz de te dar poder para enfrentar qualquer batalha nessa vida. Dentro de você tem uma fonte de amor, do amor incondicional, que faz com que você, mesmo que seja uma pessoa solitária, se sinta plena e não dependa de ninguém. Amém ou não? E essa pessoa, a fonte disso tudo, é o Espírito Santo de Deus. Quem nos desconectou? Por que nos sentimos assim? Quem são os culpados por essa desconexão? Porque no mundo onde nós temos tantas pessoas, tantas conexões na internet, as pessoas se sentem tão sozinhas. O pecado nos desconectou de Deus. Isaías 59:2 diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido, para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus,
e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado faz isso, gente. Assim como nós que estamos muito acostumados hoje a nos conectar, né, fazer lives, a pior coisa que tem numa live é quando você começa a fazer a live e de repente a internet começa a variar. Aí a pessoa começa a travar, você já viu isso? Aí você quer morrer, né? Porque você está no meio daquela coisa importante e as pessoas começam a escrever, travou, travou, travou. Eu quero dizer para você que o pecado faz isso. Ele entra nessa conexão entre você e Deus e entre você e você mesmo. Eu costumo dizer que Adão era perfeito. E quando ele pecou, e Adão não tinha roupa, gente, ele andava nu. Mas por que ele nunca ficou indignado com vergonha da sua nudez? Alguém já pensou nisso? Você sabe o que cobria a nudez de Deus? A glória de Deus. A glória de Deus vestia Adão. Então ele não se sentia nu e nem com vergonha. Mas quando a glória de Deus saiu dele, ele enxergou a sua nudez. E eu quero dizer para você que a glória de Deus, a Shekinah de Deus, hoje ela tem um lugar para habitar, e é o teu espírito. A glória de Deus, quando você nasce de novo, o Espírito Santo de Deus vem habitar dentro de você. E na medida que Ele vai enchendo a tua vida, todos os seus erros, as suas lacunas, os seus pecados vão sendo cobertos e você vai sendo livre disso. Agora, quando você começa a dar vazão para a carne e o pecado começa a tomar conta, sabe o que acontece? Você se sente nu, como Adão sentiu. Você sente medo, como Adão sentiu. Você se esconde, como Adão se escondeu. E por fim, você se aparta de Deus. Então eu quero dizer para você, gente, ainda que os nossos pecados estejam perdoados, eles ainda são veneno na nossa vida. Por quê? Porque eles alimentam uma carne. E o apóstolo Paulo, ele é claro ao falar em Romanos 7, que havia duas naturezas dentro dele. Quantos aqui encontram essas duas naturezas dentro de você? Levanta essa mão aí, meu irmão. Eu sei que isso está falando com você, não tenha vergonha. Não tem ninguém santo aqui não. Todo mundo aqui enfrenta essa luta. Agora, quando você tem uma conexão ruim, o que você faz? Você chama o técnico, fala, aumenta aí a velocidade da minha internet, não é isso? Porque aí você começa a pegar melhor e você faz melhor as suas lives. Com Deus, a gente se conecta de novo na pessoa do Espírito Santo. E nada melhor do que o tempo do Pentecostes para nos levar a pensar na importância de termos tempo a sós com o Espírito Santo. Temos tempo a sós para orar e ler a palavra, para dizer, Espírito Santo, eu não quero ficar na superficialidade, eu quero entender aonde é que está esse problema que está impedindo a minha conexão contigo. Eu quero perguntar para você, você gosta de orar? Quem é que adora orar? Sinceramente, tá? Quem ama orar e passa tempo orando. Quem gosta mais ou menos de orar? E quem não gosta de orar e nunca ora? Tá bom, não quero expor ninguém. Mas sabe o que é isso? É você não entender o prazer que é a presença do Espírito Santo. Por exemplo, vocês sabem que eu detesto comer, né? Não me chamem para comer uma picanha. Pelo amor de Deus, eu detesto picanha. Eu gosto mesmo é de comer comida vegana. Não me chamem para comer uma massa, uma pasta. Pelo amor de Deus, quero comer salada. Quando você ama uma coisa, você não tem que pedir para a pessoa fazer aquilo.
você faz aquilo porque você necessita daquilo. O que eu quero dizer para vocês é que nós estamos acumulando tantas coisas que nós achamos que dependemos, e estamos deixando de ter a fome e a sede necessárias pela presença do Espírito Santo. E quanto mais distante estamos dele, mais fragilizados ficamos, mais vulneráveis, mais cheios de lixo dentro da nossa alma, menos nos tornamos parecidos com a sua imagem e mais suscetíveis à sombra, aos arquétipos, aos tipos de personalidade que nós acreditamos que temos, mas que escondem aquilo que realmente somos. É o Espírito Santo. Mas não vou dizer que o Espírito Santo é a salada, não, meu irmão. O Espírito Santo para mim é picanha. O Espírito Santo para mim é lasanha. Porque quando ele vem e ele ministra ao seu espírito, é para valer, é com profundidade, tem sabor, tem gosto. Amém ou não? Então nós precisamos nos conectar ao Espírito Santo. Quando nós nos desconectamos do Espírito, nos desconectamos da nossa identidade verdadeira. Porque quando Deus te criou, Ele te deu um temperamento, Ele te deu uma personalidade, Ele te deu uma identidade. Mas todos nós passamos pela vida e recebemos lacunas, perseguições, críticas, bullying. Todo mundo. Quem nunca foi chamado de burro, quem nunca foi chamado, não tem jeito para você. E muitas vezes os próprios pais acabam criando esse tipo de rótulo, que entram e que marcam a alma e que vão até o espírito. Quando o Espírito Santo não está forte em nós, quando nós não estamos conectados nele, nós nos desligamos de quem somos. E aí, você vê muitos crentes que morrem de medo de ser autênticos. Por quê? Porque se eu mostrar quem eu sou, ninguém vai me amar. Não é isso? Outros desenvolvem uma autoimagem errada. Eu sou feio, eu sou incapaz, eu não tenho dons, eu não sirvo para nada. Ninguém me quer. Deus não me ama. Desenvolvemos sombras que entenebrecem o nosso eu interior e o nosso verdadeiro eu. Jung falava muito sobre isso, dessa sombra, que nada mais é uma projeção do objeto, mas que não descreve o objeto. E ele então fala de diversos arquétipos, diversos tipos de personalidades que são fruto dos erros, das lacunas, das feridas que nós desenvolvemos. Só que você não ser quem você é, traz muito prejuízo. Porque você deixa de desenvolver o potencial que Deus te deu por ser exatamente quem você é. Alguns então se sentem incapazes, outros desenvolvem um ciúme doentio quando alguém se destaca. Alguns se fecham para não revelarem a sua vulnerabilidade, outros se vangloriam porque na verdade estão em busca da aceitação. Isso aqui é para mim, eu que às vezes eu tenho que falar menos, Lamartine, menos. Mas com a rejeição, sempre vem o sentimento de culpa e de rebelião. E o que é pior, gente? Nós acabamos buscando uma validação nos outros, porque não conseguimos enxergar a imagem de Deus em nós. Eu respondo muito para as pessoas que falam comigo na internet. E é incrível o número de pessoas que me escrevem dizendo: eu não estou indo à igreja, se Jesus vier eu não vou ser arrebatado. Outro diz assim: eu não estou casado no papel, se Jesus vier eu não sou arrebatado. Eu não oro tantas horas por dia, se Jesus vier eu não vou ser arrebatado. O que está nessa pergunta, gente?
O que está nessa pergunta? Eu tenho tentações na minha cabeça. Se Jesus vier, eu não vou ser arrebatado. O que está nessa pergunta? O que está nessa pergunta é: Jesus não me ama, eu tenho que me ralar para fazer, para ver se de alguma forma Ele me aceita e não me deixa nesse mundo que é o inferno. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem te fez não precisava ter te criado. E não tem nada que Deus faça que Ele não ame. Você é obra-prima, é único, é criatura de Deus. E Ele te ama, Ele tem um propósito extraordinário para você. Ainda que o mundo tenha dito o contrário, ainda que os seus pais tenham dito o contrário, você é sui generis. Você foi criado com o propósito de Deus. Então este sentimento de rejeição é que gera muitas vezes rebelião. Não quero Deus, porque Deus não é bom, Ele não me ama. E aí as pessoas buscam a validação nos outros. Aí precisa da mulher validar, ou do marido validar, ou dos pais validarem, ou das pessoas validarem. E aí eu estou dizendo que marido não tenha que validar a esposa, esposa ao marido, aos amigos, não é? Pais aos filhos. É muito importante, porque no mundo decaído que vivemos, as feridas que são feitas são muito constantes. Mas se você não entender que a sua validação está em quem te criou, se você não entender que quem te criou é perfeito e não comete erros, e se Ele te botou na terra porque Ele tem um propósito extraordinário para você, nunca você vai entender a relevância que a tua vida tem. Amém ou não? Você não precisa que ninguém te valide, porque vai haver momentos na tua vida que ninguém vai te validar. Você precisa que Deus te valide. E há momentos na nossa vida que Deus permite que todos nos quais nos escoramos se afastem de nós. E aí você tem que estar tete a tete com Deus, para ter uma experiência de ser cuidado por Ele, protegido por Ele. Eu já passei momentos assim. Graças a Deus eu nunca perdi a validação da minha mulher, mas já perdi algumas vezes validação até dos meus pastores. Suspeitaram mal de mim, olharam torto. O que eu fiz? Desesperei, busquei a Deus, porque na hora que você está em baixa, meu querido, o inimigo se levanta. Então eu quero dizer para vocês: Deus quer te retornar para a sua essência, para você ser empoderado pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Você pode dar um glória a Deus aí? E aqui eu quero deixar bem claro que nesses ruídos que acontecem, não é porque eu fui a vítima e eles foram os algozes, não. É porque nós somos todos humanos e falhamos. Eu falho com eles falham comigo, e a vida é assim. E você luta, inclusive, e isso muitas vezes acontece com marido e mulher, pais e filhos, acontece com todo mundo. Por isso eu quero dizer para vocês que essa validação, ainda que seja importante, ela não pode ser a mais fundamental. Se você não depender da validação do Espírito Santo de Deus, você vai viver a vida inteira se fragilizando diante de pessoas. Olha para a pessoa ao teu lado e diga assim: você foi feito por Deus e tem um grande valor. Como é que a gente retorna à conexão? Se a raiz, né, da nossa vulnerabilidade, a desconexão com Deus, como é que a gente retorna a ela? Quando a dor é insuportável, quando a inércia da sua vida, do seu estilo de vida, te leva a um ponto de ruptura, ruptura com o outro, ruptura consigo mesmo, ruptura com Deus, quando os nossos sentimentos se tornam tão intensos que fica visível para todos, há uma solução: retornar a conexão à fonte. E esse retorno é poderoso. Por isso que o tema da mensagem é o poder do retorno. Eu queria começar lendo Romanos 12, 1 e 2. Presta atenção, esse texto é muito conhecido.
Mas se você pensar aqui, eu vou ler o texto 1 e 2, depois eu vou fazer uma pergunta aqui para vocês. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se você tivesse que traduzir esses 2 versículos numa palavra, tudo bem se ninguém descobrir, tá? Porque esse é o tipo de pergunta complicada. Mas se você tivesse que traduzir numa única palavra, o que ele está falando aí? Hã? Eu vou dar uma dica, eu vou falar uma frase de 3 palavras: mudança de mente. Tá, metanoia é o grego, como é que é no português? Tá vendo? Falou metanoia, ele acertou. Mas é a palavra grega que traduz qual palavra em português? Arrependimento. Vocês não sabiam que metanoia é arrependimento? Porque arrependimento é o quê? Mudança de mente. Metanoia, a palavra grega é metá, é depois, e noia é mente. É uma mente que sai de um lugar e vai para o outro. Assim como metafísica é aquilo que está além da física. Metá é depois, metatauta, depois dessas coisas. Esta palavra é arrependimento, é mudança de mentalidade. Então, esse retorno, gente, ele começa com a mudança de mentalidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo é que os crentes, ainda que se convertam, ainda que estejam salvos, ainda que tenham um nome no livro da vida, eles têm tanto da mentalidade do mundo que nos deprime, que nos diminui. O mundo é assim, gente. O mundo as brincadeiras são sempre para diminuir alguém. Sim ou não? Por que todo mundo só ri de uma piada que destrói alguém? Porque dentro das pessoas a mentalidade do mundo é essa. Você só ri da piada que diminui o outro. É a piada de negro, é a piada de gordo, é a piada de gay. Todo tipo de piada, alguém vai ser destruído e todos os outros vão dar risada. Esta é a mentalidade do mundo. Só que o mesmo indivíduo que fere, ele também tem as suas feridas. E Paulo está dizendo: vocês têm que ser transformados e renovados na mente. Para quê? Para que experimentem qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, viver do jeito de Deus é bom demais. Falar a verdade é bom demais. Amar é melhor do que odiar. Perdoar é melhor do que reter. Amém? Abraçar é melhor do que apartar. O estilo de vida de Deus é melhor, é bom, perfeito e agradável. Mas para você se entregar a esta mentalidade, você tem que passar por arrependimento. Quem você realmente é está no nível do teu espírito. Sabia disso? Você é um ser tricotômico. Você é corpo, alma e espírito. Mas sabe o que a teologia diz? Você é um espírito que habita num corpo e tem uma alma. Mas o que você é? O que você é, meu irmão? É espírito. Então, a transformação, ela tem que acontecer de dentro para fora. É a presença do Espírito Santo que faz isso na sua vida, para que você possa experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Agora, como é que acontece? Qual é o processo do retorno para a essência de Deus? E aí eu quero ler o último texto sobre o qual eu vou refletir com vocês. E no final eu vou fazer uma oração e vou ministrar no nível do seu espírito. Porque
porque hoje é Pentecostes, porque hoje tem uma unção aqui, e hoje tem uma unção de cura e de libertação aqui. E você vai falar para Deus que você vai vencer as áreas que te ferem. E você vai dizer para Deus: eu estou aqui, Senhor, absolutamente aberto para o Senhor fazer tudo o que o Senhor quiser. Não é que vai acontecer assim, vai acontecer um processo. E nesse processo você vai ter algumas decisões para tomar. Mas Deus vai fazer, amém? Então o apóstolo Paulo diz assim, Efésios 3, de 14 a 21. Por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai, de quem toma o nome toda a família, tanto no céu como sobre a terra, para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejamos fortalecidos com poder mediante o seu Espírito no homem interior. Olha lá. E assim habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor, a fim de poderes compreender com todos os santos qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Vejam, gente, tudo isso aqui é a obra do Espírito Santo. A ele seja a glória na igreja em Cristo Jesus por todas as gerações, para todos sempre, amém. Esse texto aqui fala de muita coisa, tá? Mas é um processo. Repita comigo assim, olha: o poder para o retorno está dentro de mim. Aqui no meu texto está: o poder para o retorno está dentro de você. Versículo 16 diz: para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder. Aonde? Mediante o seu Espírito no homem interior. O homem interior é o Espírito. Diga assim: o meu Espírito vai ser empoderado. Quem que vai me empoderar no nível espiritual? Mediante o Espírito. Quantos aqui já são de Jesus? O Espírito Santo está aí. Ele pode estar aí fazendo nada. Ele pode ser um inquilino que você nem vê, ou ele pode ser o protagonista. Você sabe o que é protagonista? A palavra protagonista também vem do grego. Proto é primeiro, agonista é o lutador. Se o Espírito Santo for o protagonista, ele vai te incomodar. Ele vai lutar contra os seus demônios. Eu não estou falando que você tem demônio, não. Isso é uma metáfora, tá? Para ninguém depois me falar que eu estou dizendo que crente tem demônio. Ele vai lutar contra as coisas dentro da tua alma que são contrárias a ele. Ele não vai ficar ali inerte. Ele vai atuar na tua alma. Ele vai se levantar, ele vai falar, ele vai entristecer, ele vai te incomodar, ele vai te levantar a se quebrantar. Quando cair, ele vai te levantar. Ele não desiste até que você tome uma posição. E o Senhor está dizendo: segundo a sua riqueza em glória. Deus não vai te dar um poderzinho não, em conta-gota, não. Ele vai conceder que você seja fortalecido com poder, mediante o seu Espírito no homem interior. Então repita comigo: o poder para o retorno está dentro de mim. Isso é o arrependimento, é o Espírito Santo que começa a atuar. Segunda parte do processo, eu fiz um trocadilho aqui. A primeira é: o poder do retorno está em mim. A segunda é: o retorno para o poder está dentro de mim. Então, gente, quando eu digo o retorno para o poder, Deus, quando te criou, Ele te deu uma personalidade linda. Deus, quando te criou, Ele te deu algumas habilidades que ninguém tem. Você sabia disso ou não? Talvez esteja escondido aí, que você não sabe. Mas você tem algo dentro de você que é maravilhoso, que precisa ser botado para fora. Mas talvez você tenha passado por uma história onde você foi tão criticado, onde as lutas foram tão grandes que você se esqueceu disso. Mas o Espírito Santo
é aquele que vai fazer você retornar para o poder. Abra a tua boca e diga para mim, repita comigo, diga assim: o Espírito Santo é capaz de me levar de volta para o projeto original. Diga assim: a minha personalidade, a minha identidade é poderosa, porque eu sou imagem e semelhança de Deus. Amém ou não? Você pode aplaudir o Senhor? Mas como acontece isso, pastor? Efésios 3,17 fala: e assim habite Cristo no nosso coração pela fé. Olha, quando você aceitou Jesus, ele já não veio morar em você? Então por que Paulo está dizendo que se o Espírito Santo começar a operar dentro de nós, Cristo vai habitar em nós ricamente pela fé? Porque habitar é mais do que morar. Habitar é colocar as raízes, aprofundar a sua influência. Esta palavra não fala simplesmente do indivíduo que pernoitou. Esta palavra no grego fala do indivíduo que mora há gerações naquele lugar, que ele está entranhado naquele lugar, ele conhece as profundezas daquele lugar, ele conhece a cultura daquele lugar, ele fala daquele jeito que aquele povo fala. E o texto está dizendo que quando o Espírito Santo opera dentro de nós e a gente permite, Cristo começa a arraigar, a aprofundar as suas raízes dentro de nós. De que maneira? Pela fé. Diga: pela fé. Diga: pela fé. Eu não vou olhar mais para mim como o mundo me olha. Diga: pela fé eu vou olhar para mim como Cristo me vê. Amém? Ele vai habitar nas minhas entranhas, ele vai visitar a minha alma. O grande problema que a nossa imagem é uma imagem muito autocentrada. O que eu fiz, o que eu deixei de fazer, o que eu acho, o que eu sinto, o que os outros sentem. Gente, a minha experiência, tanto no gabinete de aconselhamento, quanto os aconselhamentos que eu faço na internet, é o tempo inteiro você pregando a palavra daquilo que Jesus fez, e o indivíduo avassalado pelos sentimentos. O que você sente pouco importa diante da verdade inexorável do amor de Deus. Deus te ama quando você sente e quando não sente. Deus te ama quando você acerta e quando você erra. Ele te ama, e Jesus morreu por você. Então não pense que não tem mais jeito. Ao contrário, não tem jeito, é para o diabo que queria te levar para o inferno, e Jesus morreu para te levar para o céu. Então não diminua o trabalho dele. Creia e deixe Deus fazer a obra completa, porque Ele quer fazer. Então nós temos que ser mais Cristo-centrados do que autocentrados. O segredo para a tua vitória não está na sua força, não está na sua estratégia. O segredo da tua vitória está na graça do Senhor Jesus. O Espírito Santo dentro de você, Ele conhece as suas entranhas, Ele conhece aquilo que você não conhece. Amém? Cristo habitar no coração significa ocupar espaço, tomar conta do coração, dominar o pedaço com a sua presença. Agora, quando acontece isso, a nossa consciência fica tomada pela presença. Ao invés de você ficar olhando por aquilo que você não fez, você vai agradecer por aquilo que você fez. Ao invés de você olhar para o erro que você cometeu, você vai agradecer pelo Espírito ter te revelado que você errou e você ter o direito de acertar de novo. Amém? Amém, irmãos? Então o processo é, em primeiro lugar,
O poder para o retorno está dentro de você. E o poder para o retorno é a presença do Espírito Santo que vai te fortalecer no homem interior. De que jeito? O retorno para o poder também acontece dentro de você. E a habitação de Cristo no coração pela fé faz parte desse processo. Mas em terceiro lugar, eu quero dizer que a essência para a qual retornaremos é o amor. Se alguém perguntar para você, Deus é o quê? Deus é amor. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus. Sabe como você funciona melhor? Quando você ama e quando você é amado. Amém ou não? Pais, deixem claro para os seus filhos que vocês os amam incondicionalmente. Se eles acertam ou se eles erram. Porque o mundo inteiro vai exigir deles performance, meritocracia. Eu posso ter tido todos os meus erros do mundo, mas a Érica sempre soube que ela era a pessoa que eu mais amava no mundo, eu e a Lilian. E mesmo assim tem as lacunas. Mas quando você retorna para o amor de Deus, você se sente absolutamente energizado para mudar. E o texto aqui é um dos textos mais lindos, né? Quando eu prego eu sempre falo, esse é um dos que eu mais amo. Mas esse certamente está entre os que eu mais amo. E o texto diz: e habite Cristo no vosso coração pela fé, estando vós arraigados, alicerçados em amor, a fim de poderes compreender. Olha aí, primeiro é a presença do Espírito, depois é a fé, e aí você começa a compreender. Ah, pastor, será que eu vou para o inferno porque eu estou juntado? Uma pessoa dessa não entendeu o que é amor. Eu não mando a minha filha para o inferno por nada nessa vida. Então, como é que Deus, que é muito melhor que eu, vai mandar porque a pessoa está juntada? Olha, eu não estou dizendo que você pode ficar juntada, que não é pecado, não estou falando isso. Eu estou falando que se você ama a Deus e Ele te ama, você vai ser constrangido a fazer o que é certo em amor. Mas não por medo de ir para o inferno, porque o medo de ir para o inferno não leva as pessoas para Deus. O que aproxima as pessoas de Deus é o seu amor incomensurável, é o seu amor que nos atrai. Somos constrangidos por esse amor. Então, gente, o processo de volta para esse retorno poderoso é porque cremos, somos alicerçados em amor. Você tem que se livrar desses sentimentos de rejeição. Não é pela força, não. É o Espírito Santo que vai fazer. Comece a abrir a tua boca. Quando você sentir desamor, rejeição de Deus, fala: Deus, esse sentimento é mentiroso, porque a tua palavra é verdadeira. E a tua palavra te diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E porque estamos alicerçados em amor, podemos compreender todas as dimensões do amor de Cristo que excede o entendimento. Diga assim: o amor de Cristo excede o entendimento. Você nunca vai compreender. Nunca vai compreender. Cada vez mais, quando eu me sinto amado por Jesus, vocês sabem que eu choro muito quando eu falo dele. É porque eu me sinto tão amado por Ele. Eu amo acordar de madrugada e ser visitado por Ele. Eu amo quando o Senhor me visita e me enche e faz com que eu me sinta ser amado. É por isso que eu abandonei tudo para viver para Ele. Porque Ele me ama de verdade. Ele ama o Lamartine verdadeiro, não o que as pessoas conhecem. E eu quero dizer para vocês que o amor de Cristo tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. Repita comigo: o amor de Cristo tem largura, tem comprimento, tem altura e tem profundidade. A largura do amor de Cristo alcança
os quatro cantos da terra. Jesus ama os judeus, Jesus ama os palestinos, Jesus ama os brasileiros, Jesus ama os japoneses. O amor de Cristo alcança a todos os povos. O amor de Cristo também tem comprimento, da eternidade passada à eternidade futura. Efésios capítulo 1, versos 3 a 5 diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E aí diz: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Quantos aqui já falaram sim para Jesus de verdade? Você sabia que você já tinha sido escolhido antes do universo? A palavra mundo aqui é cosmos, não é o planeta Terra. Antes do universo, Deus já tinha o seu nome. Ele vai me conhecer, Ele vai crer no meu filho, Ele vai ser meu filho, amém? Para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Mas o amor de Cristo também tem altura, e Cristo é o Altíssimo. Isaías 57:15 diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e no santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Jesus está no lugar mais alto, mas por mais baixo que você seja, por pior que seja a tua alma, Ele ainda te ama. Se você se quebrantar, Ele vai transformar a sua vida. E por último lugar, eu quero dizer que o amor de Jesus tem profundidade. Salmo 139, 7 e 10, Davi fala: para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás no lugar mais alto. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão, e a tua destra me susterá. Amém, irmãos? Você entendeu o quanto Jesus te ama? Por mais longe que você vá, por mais fundo que você desça no pecado, o amor dele te alcança. Satanás trabalha para as pessoas serem impedidas de receberem essa mensagem. Não, eu não estou preparado para aceitar Jesus. Você nunca estará, porque o preparo é Ele quem vai te dar. Basta você dizer: eu quero. Você já disse para Jesus: eu te quero? Se você disse isso, Ele vai te transformar. Mas mesmo aqueles que nunca aceitarão Jesus, são por Ele amados. E quando você compreende o amor de Cristo, o texto termina dizendo que nós nos tornamos plenos. Versículo 19 diz: e conhecer o amor de Cristo. Diz assim: conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Vamos repetir esse versículo? E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais tomados de toda a plenitude de Deus. Não é lindo isso? Não é lindo isso, irmãos? É por isso que lá no céu, quando nós chegarmos, nós vamos ser profundamente constrangidos pelo amor e olhar para Ele, para aquele que nos alcançou e que nos escolheu e que nos recebeu a despeito dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas eu quero terminar essa palavra dizendo para você: você não é aquilo que o mundo diz que você é. Você é a imagem
e semelhança de Deus. Existe dentro de você uma identidade que precisa vir para fora, porque essa identidade vai trazer glória para Deus. Você não tem mais que se esconder atrás das suas mentiras, atrás do sistema de autoproteção. Você não tem que se esconder mais atrás das suas garras para esconder a tua fragilidade. Você não tem que se esconder mais atrás desta atitude de querer agradar a todos para ser amado. Você pode ser quem você é, porque o que você é extraordinário, porque você foi feito a imagem e semelhança de Deus. Amém, igreja? Glória a Deus, é isso que o Espírito Santo vai fazer nesse dia de Pentecostes. Eu queria que você fechasse seus olhos agora. Senhor Deus, que privilégio e que honra vivemos nesse tempo em que o Espírito Santo habita em nós. Espírito Santo de Deus, Tu estava presente ainda fora de nós, mas falando a nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. Tu estavas, Senhor, em nós, nos fazendo nascer de novo, renascendo no Espírito. E Tu vieste para habitar em nós, não só para nos empoderar, não só para nos tornar instrumentos poderosos e lindos para a Tua glória, mas para nos fazer entender quem somos. Senhor, eu quero agora orar pela vida dos meus irmãos. Eu quero orar, Senhor, pela vida de milhares de pessoas que sofrem, que já são de Jesus, já foram compradas por Ele, mas ainda, Senhor, estão tão avassaladas pelas marcas, pelas sombras, pelos estigmas, pelos rótulos que o mundo, que a família impôs. Eu quero orar, Espírito Santo, para que haja um Pentecostes hoje. Senhor, um dia o Senhor profetizou dizendo, Senhor, que um dia o Senhor escreveria as leis no nosso coração. Senhor, o apóstolo Paulo diz que nós somos cartas vivas. Por isso eu quero agora orar, Pai, para que os meus irmãos, não só os que estão aqui, mas os que estão lá fora, que eles sejam, ó Deus, uma carta viva, escrita pelo Espírito Santo, e não somente pelos homens, não somente, ó Deus, pelos modelos humanos de engano, de desvio, que faz com que alguns se sintam maiores do que outros, alguns mais amados, mais bonitos, mais inteligentes, mais ricos. Pai, essa relação faz com que alguns falsamente se sintam melhores, mas para isso muitos se sintam menores. Que o Teu Espírito Santo hoje, Senhor, venha para curar a Tua igreja. Venha para curar a Tua igreja, Senhor. Oh Deus, eu coloco não só a minha vida, mas a vida dos meus irmãos. Eu oro, Espírito Santo, por esta chuva que molha a aridez da alma. Eu oro para que o homem interior hoje comece a se mover, tocado por esta palavra do Teu Espírito. E acima de tudo, ó Deus, que eles venham a descobrir o Seu chamado, o Seu propósito. Senhor, eis-nos aqui, humildemente nos colocamos diante de Ti. Opera a Tua obra na nossa vida. Eu quero orar primeiro por você que está aí me vendo pela internet, que talvez nunca tenha entregado a sua vida para Jesus de verdade. E isto vale aqui também para os nossos queridos que estão aqui hoje. A palavra
de Deus foi lançada. E nela há poder para quebrar qualquer grilhão, qualquer maldição, qualquer palavra que tenha sido repetidamente destrutiva na tua vida. Ela tem poder para isso. Mas tudo começa com a tua fé, de entregar a tua vida para Cristo. Então eu quero saber, há alguém aqui, a igreja de olhos fechados, há alguém aqui neste lugar que queira entregar a sua vida para Jesus, para ser transformado por este poder do Espírito Santo? Levante a sua mão, eu quero orar por você, onde você estiver. Graças a Deus por essa vida. Fica a mão levantada. Há mais alguém? Há alguém aqui desse lado? Hoje é o dia de Deus fazer uma obra na tua vida. Há alguém aqui hoje? Tem mais lá? Graças a Deus também. Então põe a mão no seu coração e ore comigo dizendo assim: você que está me vendo também pela internet, ore comigo entregando a sua vida para Jesus. Diga: Senhor Deus, eu quero nascer de novo. Eu quero acreditar numa oportunidade de viver contigo para sempre. Eu abro mão do meu passado, de tudo aquilo que eu acreditei a respeito de mim mesmo, e até mesmo do Senhor. E hoje eu me entrego ao Deus de amor, que me criou a sua imagem e semelhança, que me criou para a glória do teu nome. Eu abro o meu coração para que tu operes na minha vida, em nome de Jesus, amém. Mas agora eu quero orar pela igreja. Nós criamos estereótipos para sermos aceitos. Mas se você ainda está com lacunas na sua vida, é porque você ainda não foi totalmente curado pelo Senhor. Eu não sei qual é a área da sua vida, mas o Espírito sabe, e talvez você saiba também. Põe a mão no teu coração, meu querido. Espírito Santo, não queremos ser superficiais. Vai tocando no interior, Senhor. Vai operando, Espírito. Vai tocando, Espírito. Vai quebrando as cadeias. Vai enchendo a tua igreja do teu Espírito. Vai, Espírito Santo. Vai, Senhor, porque não é no nível do intelecto. Não é no nível do intelecto. Vai mexendo no âmago. Vai mexendo no âmago. Vai tirando para fora. Vai tirando toda a dor para fora. Vai quebrando as cadeias lá no interior. Oh Deus, vai agora, Senhor. Vai, Senhor, sopra, Senhor, com teu vento sobre a tua igreja. E vai levantando o teu povo, Senhor. Ora, Senhor, em nome de Jesus, quebra os grilhões, as cadeias do diabo, onde o diabo pôs a mão, solta. Solta, Senhor, agora. Nós queremos uma nova identidade, a identidade que vem de ti, Senhor. Queremos a esperança. Queremos, ó Deus, entender o nosso propósito, o nosso chamado. Senhor, nós colocamos diante de ti agora. Coloca diante de Deus pela fé, Senhor, toda mentira do nosso coração, que nos enganamos. Colocamos diante de ti, Senhor, todas as máscaras. Colocamos diante de ti, Senhor, tudo aquilo que impede que sejamos quem realmente o Senhor nos criou para ser. Senhor, nesse dia de Pentecostes, eu profetizo cura, eu profetizo liberdade, Senhor. Quando o Espírito Santo veio naquele dia, ó Senhor, as pessoas começaram a falar as grandezas de Deus, em muitas línguas, expressavam a grandeza de Deus. Querido, começa a abrir a tua boca agora, porque a tua boca é que vai destravar. Começa a falar das grandezas de Deus. Começa a declarar o amor de Deus pela tua vida. Você mesmo aí, você sozinho, diga para ele, ainda que seja baixinho: abra a tua boca, porque hoje Deus vai te destravar. Abra a tua boca, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor, porque o Senhor passou aqui esta manhã. O Senhor falou conosco.
O Senhor se moveu em nós. Move, Senhor. Move, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se nós estamos apagando, Senhor, a tua chama. Abre os nossos ouvidos, fala conosco. Fala, Senhor, Espírito Santo, nosso amigo, o Ruach HaKodesh, sopra. Eu vou terminar com a bênção, mas eu queria dar uma dica muito importante para você se encher do Espírito Santo. Tchuco, põe por favor Efésios 5,18 na tela. E não vos embriagueis com vinho, no qual há a dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Tem gente que quando começa a adorar não canta. Às vezes é porque tem vergonha, às vezes acha que é desafinado, mas quem está falando ali é o Espírito Santo. Você quer encher a tua vida da minha presença? Fala entre vós com salmos, leia em voz alta, porque os salmos enaltecem a Deus, entoando e louvando de coração. Queridos, nesse momento aqui que nós estávamos adorando, o Espírito começou a se mover. Quantos aqui sentiram Ele movendo as suas entranhas, Ele movendo os seus sentimentos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cânticos espirituais? Não é o pastor Lamartine, não é porque eu sou músico, não, é o Espírito Santo. Porque quando o mundo já percebeu o poder da música. Quem canta, os males espanta. Mas a Bíblia diz, quem canta se enche do teu Espírito. Então tenha a prática de botar cânticos no seu carro, na sua casa, antes de orar, e deixa o Espírito de Deus encher a tua vida. Você vai entrar de um jeito e vai sair de outro. Amém, igreja? Amém, igreja? Você sabe porque o diabo odeia tanto a adoração? Porque ele era o único querubim ungido que a Bíblia fala, que foi criado como um querubim ungido para um propósito. Foi ele. E ele estava como líder de adoração de todos os exércitos celestiais. Até que um dia ele falou, não, isso é bom demais, eu quero para mim. Só que ninguém merece a adoração a não ser o Senhor. Então seja um adorador. Ninguém se livra da obra da carne se não estiver cheio do Espírito. Ninguém se sente pleno se não estiver cheio do Espírito. E isso é algo que você e eu podemos fazer todos os dias. Cuidado com o que você fala. Não fale palavras contrárias a si mesmo, nem contra os outros. Está difícil, diga, Senhor, está duro, mas Tu és maior. O Senhor está me mandando dizer que nessa geração muitos serão cheios do Espírito, e Ele falar através de vocês coisas extraordinárias neste tempo, porque Jesus está voltando. Se prepare. Mas esse tempo é o tempo do Espírito Santo operar, porque na obra da carne ninguém vai conseguir. Então levante a mão para o céu e você vai orar a bênção do Senhor comigo. Diga assim: que a graça de Jesus e o amor de Deus o Pai
e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o povo de Deus, todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga: eu te adoro, Espírito Santo. Eu te adoro, Pai. Eu te adoro, Jesus. Aplauda o Senhor, glorifique o seu nome, exalte o seu nome, porque a obra que Ele começou, Ele vai completar até o dia de Cristo. Deus abençoe a todos.